Boa tarde, queridas irmãs e irmãos. É bom estarmos juntos neste dia. Mais uma semana estamos a iniciar e iniciamos-lo com a graça do nosso Deus. E por isso nunca é demais nós lembramos a saudação do apóstolo Paulo, que a graça e a paz de Deus estejam com todos nós. Que cada um de nós aqui ou em casa esteja a desfrutar da graça e da paz de Deus, destas bênçãos que Deus nos concede em Jesus Cristo. E queremos neste dia lembrar algumas atividades que vão decorrer ainda no dia de hoje e também durante a semana. Lembrar que logo à tarde, às 15 horas, os adolescentes terão a sua escola bíblica dominical através do Zoom e os jovens, então, às 19 horas. Jovens e adultos, às 19 horas. No entanto, entre uma escola bíblica e outra, entre os adolescentes e os jovens e adultos, temos o culto de batismos. Às 17 horas, nós estaremos aqui, então, a ter um culto de testemunho público, em que 4 irmãos estarão, então, a passar pelas águas. Este culto também terá transmissão online, um culto onde nós vamos ter connosco também o pastor Alexandre, que nos vai estar a trazer a mensagem do Senhor. Então, será um culto de alegria, um culto de testemunho e esperemos que também seja um culto de salvação. Então, logo às 17 horas. E quem tem a vontade de estar logo, certamente os irmãos foram questionados pelo irmão Rick, da vossa presença ou não, para que os irmãos possam dar, para que possamos organizar o espaço, a fim de poder receber a todos aqueles que queiram estar. Lembramos também que durante a semana nós temos a nossa reunião de oração na quarta-feira, através do Zoom, quer às 19 como às 21 horas, porque uns podem às 19, outros podem às 21, então procuramos ser acessíveis e estar juntos, então, para orarmos uns pelos outros. E ainda lembrar para os adolescentes e jovens a sua atividade no próximo sábado, será a tarde recreativa, a tarde de convívio, então no próximo sábado aqui. E queremos convidar todos os adolescentes e jovens para estarem presentes. É bom estar, é bom relacionarem-se uns com os outros e, sobretudo, divertirem-se na presença do Senhor. Então, quero deixar convosco estas informações para que, então, possamos contar com a vossa participação e também possamos contar com as vossas orações. Então, enquanto o prelúdio vai ser tocado, vamos orar. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelo culto de logo à tarde, vamos orar pelos irmãos que vão ser batizados, que Deus a todos possa dirigir e que hoje a palavra do Senhor possa ser ouvida, que não possamos endurecer os nossos corações, como disse o salmista, como nos dias de Meribá, que o povo fechou-se à palavra de Deus, que nós possamos abrir o nosso coração àquilo que Deus tem a transmitir, não apenas agora, mas também logo à tarde. Então, vamos orar enquanto o Pedro estará a tocar o prelúdio.
Queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrir as vossas Bíblias no Salmo número 96. Salmo número 96. E convido-os também, se fazem favor, de ficarem de pé. E vamos então ler este Salmo, mas eu vou pedir ao Rubem que possa abrir a sua Bíblia em 1 de Crônicas, capítulo 16. E ele vai ler o texto para nós a partir desta referência, de 1 de Crônicas 16, e nós vamos acompanhar aqui no Salmo 96. Eu apenas vou ler o primeiro versículo do Salmo 96, depois, então, o Rubem vai começar a ler a partir do versículo 23 até o 33. Então diz assim o primeiro versículo do Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ímpios. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo, para que não se abale. Alegre-se os céus e a terra exulte. Diga entre as nações, reina ao Senhor. Cuja mar a sua plenitude, folga o campo e tudo o que nele há. Regozije-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Então, nós encontramos aqui esta referência a 1 Crônicas 16. E aí, nós encontramos aquilo que Deus fez. Ela regressou a Jerusalém. E é nesse momento de alegria, de festa, que então o salmista compõe este cântico que foi entoado, em que fala sobre quem Deus é e fala também daquilo que nele há. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O nosso Deus é um Deus majestoso. O nosso Deus é um Deus que domina sobre os céus e sobre a terra. O nosso Deus é soberano. Majestade, louvai a majestade. É exatamente isso que nós vamos fazer através deste cântico que vamos estar a entoar.
Deus majestoso, ele veio até nós. Como disse o apóstolo João, ele montou a sua tenda entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Ele é o Emmanuel, ele é o Deus presente, ele é aquele que está no nosso meio, através do seu Espírito. Ele que se revelou a cada um de nós. E por isso nós tivemos a oportunidade de receber a sua salvação. Emmanuel, Deus é conosco, fonte da vida, Cordeiro de Deus. Somente ele é a fonte da vida verdadeira, da vida abundante, que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então este próximo cântico fala-nos desta presença de Deus entre nós. Emmanuel, Emmanuel, teu nome é Emmanuel. Deus revelado entre nós, teu nome é Emmanuel. Cantemos. Dirigir a esse Deus que está conosco, esse Deus que se revelou a nós, através de uma oração, e quero convidar um dos irmãos que deseja orar neste momento que eu possa fazer.
Mas o Senhor te recorda para connosco, Pai Santo. Nós te entregamos esse momento nas tuas mãos. O princípio é o fim, Pai, que nos guarda, nos protege. E pedimos a tua presença, cada um nesse lugar, Senhor. E que possa nos abençoar, possa nos guardar, e que o Senhor nos guie. Pedimos que, Pai, há muitas coisas que nos rodeiam aqui na terra. Mas que tu puderes, porque só nos invocamos. E pedimos, Pai, que esteja conosco nesse momento. Também agradecemos, Pai, pela salvação que nos deste, pela tua pessoa, entre nós estás conosco, Senhor. E por isso, esta nossa convicção, esta nossa confiança em ti, Senhor, porque tu és vezes e cuida, desde que consola, desde que fortalece, desde que dá um passo, Senhor, tu és engrandecido. E nessa manhã, nós te louvamos. Também pedimos, Pai, a favor dos nossos irmãos nesse momento se encontra deitado, Senhor. Que possa visitar o Senhor para as suas enfermidades, para o Senhor para as suas enfermidades. E que nós pedimos, Pai, seja no lugar do Santo Nome. Também pedimos, Pai, que nesse momento os irmãos se encontram desempregados. Que possa proporcionar, Senhor, abra as portas para que possa ter um trabalho digno para que temos nós possamos ligar. Obrigado, Pai Santo, pelo teu nome. Também quero colocar o teu servo que nesse momento transmitir a tua palavra. Que sabedoria dele de Senhor. Ensina-nos a pedir agradecer por todas as coisas. E que o teu nome seja engrandecido. Obrigado, Pai, por te dar a vida que nós temos no nosso coração. E que só nos pedir em nome de Jesus Cristo, nós te agradecer. Amém. Podem fazer o favor de sentarem e vamos, sentados, voltar a abrir a nossa Bíblia. A palavra do Senhor em Tito, agora no Novo Testamento, em Tito, capítulo 2, para lermos do versículo 11 ao versículo 14. Esta carta é escrita a um jovem pastor que estava ali em Creta. E o apóstolo Paulo dá-lhe várias orientações sobre a igreja, sobre como ele organizar a igreja ali em Creta, mas também fala da base do Evangelho. E aqui nestes poucos versículos ele resume o Evangelho. O Evangelho que salva, o verdadeiro Evangelho que veio até nós através de Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, leremos do versículo 11 ao versículo 14, e diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então nós encontramos aqui Paulo falando dessa graça salvadora que se manifestou. Ela manifestou-se a nós. Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar e nos dar a esperança da vida eterna, nos dar esta segurança que nós temos de estarmos com Ele. Ele nos remiu, Ele nos salvou, Ele nos fez povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E é sempre bom nós termos presente aquilo que temos em Deus. Não apenas temos uma nova filiação, nós somos filhos, mas nós desfrutamos de algo que os outros não desfrutam, que é a sua maravilhosa graça. Essa graça que veio até nós e está em nós, essa graça na qual nós nos movemos, essa graça que nos ajuda em cada situação, porque quando aparecem as lutas, nós olhamos para aquilo que o Senhor fez e encontramos alegria para continuarmos. Como descrever esta maravilhosa graça? Como? Nós vamos cantar, ela é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Então nós vamos cantar o hino 193, que nos fala sobre esta maravilhosa graça e que cada um de vós, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, possam ser agradecidos
por aquilo que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E enquanto cantamos este hino, também, quem desejar pode dedicar ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Os que estão aqui poderão fazê-lo vindo à frente de quem está em casa. Poderá fazê-lo então, quer através de transferência bancária ou de outro meio que ache conveniente. Mas que juntos possamos viver vidas fiéis diante do Senhor. Então vamos cantar este hino e quem desejar poderá trazer ao Senhor os dízimos e ofertas. Que assim seja, que possamos louvar a Deus por aquilo que temos nele. Queria vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Continuaremos a olhar para esta carta, a fim de vermos aquilo que Tiago, um homem bastante prático,
nos tem a dizer sobre como viver a vida cristã, como ser crentes neste mundo. Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Permitam-me tirar a máscara para poder vos falar melhor nesta manhã. Vamos, antes de lermos o texto, olhar um pouco para o nosso panorama religioso. O que é que nós vemos quando olhamos para o nosso panorama religioso? Vemos que é um evangelho que é muito pregado, que é o evangelho da prosperidade. E é um evangelho que até está popular. Nós vemos que muitas pessoas andam à procura de bênçãos. Querem bênçãos de Deus, querem que Deus possa acumulá-los de muitas bênçãos. E, sobretudo, olham para as bênçãos materiais que possam receber. Há quem ache que pode negociar com Deus, que quando se der X, vai receber Y. E normalmente dá uma parte para receber muito mais. E porque acham que Deus é um Deus com quem se pode negociar, chegam a reclamar as bênçãos de Deus. Alguns, mais atrevidos, chegam a exigir que Deus lhes dê. Ordenam que Deus lhes conceda isto e aquilo. Como se o homem pudesse exigir de Deus alguma coisa. Como se o crente pudesse exigir de Deus alguma bênção. As bênçãos não se compram. As bênçãos de Deus não estão à venda. E nós temos um Deus que nos abençoa. Nós não caímos no outro extremo que dizemos Deus não nos abençoa, Deus abençoa-nos. Nós temos um Deus bom. Nós temos um Deus maravilhoso. Um Deus que nos concede bênçãos. No entanto, nem sempre ou poucas vezes são bênçãos materiais. O que Deus nos dá são bênçãos espirituais. Bênçãos como a alegria, a paz, o perdão, o consolo e muitas outras coisas como a misericórdia e a bondade. Ele concede, mas não o faz seguindo o nosso plano. Não faz de acordo com o nosso tempo. Não faz de acordo com os nossos gostos. Ele é um Deus que dá as suas bênçãos como quer e quando quer. Ele não é movido pelos homens. Ele tem o seu próprio plano e o executa. E essas bênçãos são importantes. E hoje quero vos falar de uma delas que é extremamente importante no mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo com desafios. Nós vivemos num mundo que está mergulhado no pecado. E por isso surgem desafios de várias ordens que põem em exercício a nossa fé, a nossa relação com Deus. Nós também nos vemos envolvidos em situações difíceis para as quais temos que dar uma resposta. Não podemos varrer para debaixo do tapete. Temos que dar uma resposta a situações do dia a dia que surgem. Precisamos ultrapassá-las. E por isso esta bênção da qual eu vos quero falar nesta manhã é importantíssima. É uma bênção que está ao dispor de todos nós e que às vezes nós não a recebemos, porque não fazemos como o Tiago aqui nos exorta. Então vamos ler o texto bíblico, a partir então do versículo 5 em diante. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai,
e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seu caminho. Pai querido, temos diante de nós a Tua palavra aberta. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. E por isso, Senhor, que possas, através do Teu Espírito, estar a falar a cada um de nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como os irmãos viram, esta bênção é a sabedoria. É a sabedoria que está ao nosso dispor. E a sabedoria é muito procurada pelos judeus. Temos que ter em conta que esta carta foi dirigida aos judeus que estavam dispersos. E ao iniciar esta carta, não apenas descreve a realidade deles, que é uma realidade de provações e tribulações, mas fala da sabedoria, algo que eles procuravam, algo que os judeus tinham em alta consideração. Por isso que nós vemos no Velho Testamento livros de sabedoria, livros sapienciais, livros como de Jó, de Provérbios, de Eclesiastes, aonde nós encontramos aí apresentada a sabedoria. E essa era a busca dos judeus. Eles buscavam a sabedoria. Eles buscavam viver corretamente diante de Deus, ter uma vida ajustada, uma vida santa diante do Senhor. E Salomão, um grande sábio, ele escreveu em Provérbios 4:7 o seguinte: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Salomão procura levar o seu povo a investir, a buscar, a procurar a sabedoria, a aquisição desta bênção tão preciosa. Um dos alvos do judeu do Velho Testamento era ser sábio, era ter uma vida justa diante de Deus. Mas cuidado, o que é sabedoria? Não podemos confundir sabedoria com cultura. A cultura é a forma de expressão de um povo, de uma sociedade. E essa forma de expressão, ela pode se ver na forma de vestir, na alimentação, no vocabulário, nos hábitos que se tem. Isso forma a cultura. E nós viemos de culturas diferentes. Temos formas de nos expressar, temos alimentos, comidas próprias da nossa cultura. Mas cultura não é sabedoria. Também não podemos associar sabedoria com instrução acadêmica, pensando que quanto mais instruída for a pessoa, mais sabedoria ela terá. É claro que tem elementos para poder ser sábio, mas há pessoas com cursos, com graus, que têm vidas desastradas, que não vivem com sabedoria. Pelo contrário, encontramos pessoas humildes com grande sabedoria. Pessoas que até às vezes não sabem ler nem escrever, mas que são possuidoras de uma grande sabedoria. Dá gosto ouvi-las. Dá gosto estar perto dessas pessoas. Ouvir os seus conselhos. Pessoas sábias. O pensamento desenvolvido pelos hebreus não era especulativo, como acontece com a filosofia. Não, era moral. Era com base na fé num Deus pessoal, num Deus vivo, no único Deus que se manifesta, que mostra o seu querer. Não havia preocupação com o universo, com a origem do universo ou com algo semelhante, mas a preocupação era com a vida. Como viver neste mundo? Como descobrir o sentido da vida e aproveitá-la ao mesmo tempo que se agrada a Deus?
Os hebreus tinham esta preocupação. Eles se preocupavam com a maneira correta de viver. E o caráter da sua preocupação era prático, era funcional, nunca abstrato ou teórico. Era uma sabedoria contida na palavra de Deus, nas verdades absolutas que Deus apresenta na sua palavra. Esta sabedoria não era alcançada através da idade. É verdade que a idade ajuda. E nós temos pessoas que passaram pela escola da vida e que têm uma grande sabedoria. Mas isso não quer dizer que os jovens também não a possam ter. Isso não quer dizer que somente as pessoas com muita idade têm sabedoria. O salmista, no Salmo 119, versículo 100, ele diz: sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. O salmista declara que é mais sábio do que aqueles que o rodeiam. Era novo, no meio de pessoas com mais idade do que ele. No entanto, ele olhando para a vida das pessoas que o rodeavam, ele via pessoas desprovidas de sabedoria. Mas isso acontecia não por mérito próprio. Isso não acontecia porque ele tivesse uma grande instrução. Isso acontecia porque ele guardava a palavra de Deus. Ele guardava. Por vezes, nós lemos e conhecemos. São duas coisas importantes, são dois passos importantes, mas é preciso guardar aquilo que se conhece. Ler e conhecer por si só não nos vão tornar pessoas mais sábias se não guardarmos, se não obedecemos aquilo que está escrito. Por isso a carta de Tiago. Tiago escreve a uma comunidade que lia, a uma comunidade que conhecia, mas que não vivia. Não estava a guardar os mandamentos de Deus. Salomão, em Provérbios 23, 23, ele diz o seguinte: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. E Salomão tinha propriedade para dizer isso. Salomão não estava a falar de teoria, ele estava a falar da sua vida. Lembram-se daquela vez que Deus aparece a Salomão e diz: olha, pede o que tu quiseres e eu te darei. Imaginem se Deus nos dissesse isso. Se Deus colocasse dentro de vós apenas um desejo, o que é que lhe pediriam? Podemos já estar a pensar em tantas coisas, não é? Talvez uma casa com piscina bem grande. Talvez uma boa renda ao final do mês. Dinheiro. O que é que nós pediríamos? Sabem o que é que Salomão pediu? Diante desse desejo, pediu sabedoria para conduzir o seu povo. Podia ter pedido o que quisesse. Deus é um Deus que promete e cumpre. Logo, Deus iria cumprir. Mas pediu sabedoria. E Deus, agradado daquele pedido que Salomão fez, não apenas lhe deu sabedoria, ele foi um dos homens mais sábios que houve. Mas para além de sabedoria, deu-lhe glória, deu-lhe riquezas. Por quê? Porque ele buscou em primeiro lugar a sabedoria. Ele, tal como disse, compra a verdade e não a vendas, sim a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Ele buscou sabedoria. E Tiago leva-nos a refletirmos sobre a nossa vida. Ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Somos chamados a refletirmos. Será que eu estou a viver de uma forma sábia? Será que esta sabedoria que provém de Deus está presente na minha vida? Se não, eu tenho como recebê-la. Se eu estou necessitado de sabedoria, Tiago
inspirado pelo Espírito Santo, ele diz como é que eu posso recebê-la. E mostra-nos esta sabedoria de Deus, ela é recebida através da oração. E este é o segundo ponto que eu quero refletir convosco. Reparem como começa. Se algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Ele não diz, olha, peça ao pastor que ore por si. Peça ao bispo, peça ao diácono, peça a este ou aquele. Não, peça a Deus. Peça a Deus. Porque somente Ele pode dar sabedoria. É nele que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Como Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse em 2:3, é nele. A ausência de sabedoria na nossa vida deve ser um motivo de oração. Se alguém sente que não tem sabedoria, deve pedi-la a Deus. E ela é um dom divino. Ela é uma bênção. É uma dádiva que está ao nosso dispor. Imaginem Deus com sabedoria nas suas mãos, à espera de dar. No entanto, é preciso pedir. Peça. É o que nos diz aqui Tiago, peça. Peça a Deus. Peça àquele que tem toda a sabedoria. O apóstolo Paulo, em Romanos 11:33, ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Peça. Peça a Deus. E ao pedirmos a Deus, nós podemos estar certos de que Ele dará sabedoria. Podemos estar certos por duas razões que o texto nos apresenta. Primeiro, porque Ele concede livremente. Ele não diz, olha, quanto é que tu tens aí para me dar? Não, a sabedoria que Ele dá é dada. Não é preciso fazer nada para receber, não é preciso pagá-la. É dada, Ele concede livremente. E mais, porque às vezes podemos ter medo, eu preciso de sabedoria, vou ter com Deus e posso receber uma crítica a Deus. Deus pode reclamar comigo, por que eu não tenho sabedoria? Mas reparem, Tiago queria acalmar o coração daqueles crentes. Queria levá-los a eles irem a Deus, não terem medo de Deus. Porque diz, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O nosso Deus não é um Deus que critica. O nosso Deus não é um Deus que lança impropérios. Ele não repreende os seus filhos por não terem sabedoria, mas responde às suas orações. Mas como é que devem ser feitas as nossas orações? Peça a Deus com, o texto é bem claro, com fé. Peça com fé, não duvidando. A verdadeira oração, ela exige fé da nossa parte. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Orar com fé, não duvidando. Já vos aconteceu orarem tendo dúvidas no vosso coração? Se aquilo seria feito? Oram apenas por orar, mas não creem que Jesus possa fazer aquilo. Não creem que Deus possa fazer aquilo. Já oraram por alguém doente, com cancro, para que Deus pudesse curar? Orem com fé, Deus pode curar. Não quer dizer que Deus vai curar, mas tenham fé que Deus tem poder para curar. Ore com fé, não duvidando. E o que é duvidar? Duvidar é ter uma opinião dividida dentro de si mesmo. Não somente por causa da sua indecisão moral que tem,
mas do seu conflito moral interior ou de falta de confiança em Deus. Reparem que ele fala sobre duvidar. O que é duvidar? Versículo 8, ele diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É alguém que está assim, que tem duas caras, que tem duas vidas, que está dividido, tem a sua mente e a sua alma dividida entre Deus e o mundo. Como ele vai dizer mais à frente, não é possível amar o mundo e amar a Deus. Ao amar o mundo, tornamos-nos infiéis para com Deus. Esse homem que duvida é um homem hipócrita, que em certas ocasiões crê em Deus, mas que quando surgem as provações mencionadas anteriormente, não confia mais em Deus. O homem que duvida, ele apresenta uma imagem da onda do mar. É como a onda do mar que é agitada de um lado para o outro. Já alguma vez se colocaram frente ao mar a contemplar as ondas que vão e vêm? As ondas que batem contra as rochas? Ondas. Assim é o homem que duvida. É como a onda do mar agitada, que ora bate aqui, ora bate ali, e não há forma de acalmar. Vive em inquietação e instabilidade, porque duvida. Duvida de Deus. A razão pela qual podemos pedir sabedoria é que temos um Deus que é bondoso. Ele é bondoso e derrama sabedoria sobre os seus filhos quando estes lhe pedem e o fazem com fé. Deus não quer que nós vivamos neste mundo a bater num lado e no outro. Deus é um Deus que nos capacita, é um Deus que nos dá sabedoria para vivermos neste mundo, mesmo nele havendo provações, contrariedades, dificuldades. Por isso, nós somos exortados a buscar a sabedoria de Deus, a buscá-la com oração. Esta é a forma que nós temos para a receber, além de também através da sua palavra. E se nós tivermos esta sabedoria, nós vamos lidar bem com aquilo que temos. Vamos ser sábios na forma como gerimos aquilo que temos. E é isso que ele vai dizer do versículo 9 ao versículo 11. Ele vai falar da sabedoria que nos ajuda a reger a nossa atitude em relação às possessões materiais, em relação aos bens. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos diz respeito ao mundo material. É um problema que nos afeta, tanto que afeta a nós, afeta tanto a pobres como a ricos. Por quê? Porque nós vemos as empresas publicitárias a colocarem o sentido da vida nas riquezas, no ter. Nós vemos como a televisão, a internet, as revistas, como elas procuram mostrar que uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que tem o carro do ano, ou tem um bom televisor, ou então uma casa espaçosa e bem equipada, ou ainda que calça roupa e calçado de marca e muitas outras coisas materiais. Há um grande enfoque no ter. As pessoas são avaliadas muitas vezes pelo que têm e não por aquilo que são. Tudo gira à volta do ter e esta imagem que nos dão, que o importante é ter. E por isso nós encontramos Tiago aqui a falar a pobres e ricos. Ele fala àqueles que têm uma condição humilde e aos ricos. Por que é que Tiago faz isso? Porque Tiago quer mostrar que Deus ama a todos. Deus não faz exceção de uns
em detrimento de outros. Não. Deus ama a todos. E porque ama a todos, procura então torná-los aquilo que Ele quer que sejam. Não por aquilo que têm, mas por aquilo que são nele, em Deus. As provações, quando elas surgem, como bem mencionado nos versículos anteriores, elas fazem com que todos os crentes dependam igualmente de Deus e os colocam no mesmo nível para que deixem de se preocupar com as coisas terrenas. Tanto os pobres como os ricos, eles devem se alegrar porque Deus não faz acepção de pessoas e porque eles têm o privilégio de serem identificados com Cristo. Então, qual é a recomendação para uns e para outros? Vejamos para os de menos condições, os pobres. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Esta exortação que Tiago tem para aqueles que menos possuem. Procura mostrar que a glória do pobre é o seu caráter. É aquilo que ele é, a sua natureza moral e espiritual. Ele pode até não gozar de muito prestígio neste mundo. No entanto, mesmo assim ele deve sentir-se alegre. Por quê? Porque ele é grande aos olhos de Deus. Porque a glória de Deus está sobre ele, não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. E alguns nessa condição acham-se inferiores aos outros que mais têm. Tiago procura mostrar que não deve se sentir inferior. Em Deus é um ser prestigiado. Embora não tendo muito neste mundo, o crente pode alegrar-se na sua alta posição espiritual que tem em Deus, por meio da sua graça e da esperança que Ele traz. Tiago está a dizer, olha, não aceite o padrão do mundo que julga as pessoas por aquilo que têm, mas sim valorize o juízo que Deus faz de si, que é por aquilo que é. Ao invés de envergonhar-se de ser pobre, mantenha o tesouro da dignidade, seja digno. Haja com dignidade neste mundo. Por isso que ele diz, glorie-se na sua dignidade. Às vezes a busca de bens, por quaisquer que sejam os meios, acabam por arruinar a sociedade. E há pessoas que buscam ter, usando meios ilícitos, meios incorretos. Tiago está a dizer, sustentem os vossos princípios, sustentem os vossos valores, vivam com sabedoria, tendo pouco. Vivam com sabedoria no pouco. Como cristãos precisamos reafirmar bem alta superioridade dos valores morais e espirituais à nossa geração, que vive, infelizmente, à busca de um materialismo descabido e alucinado. Mas veja o que ele diz ao rico. Ao rico ele diz, e o rico no seu abatimento ou insignificância. O rico também deve se gloriar, mas não nas suas riquezas. Fala de abatimento. Abatimento significa baixeza, humildade, humilhação. Porque Deus ama a uns e a outros. Porque Deus ama aquele que tem. Ele procura quebrantar o seu coração, humilhá-lo, para que ele então não ponha a sua confiança naquilo que tem, mas naquilo que é. Porque por vezes as riquezas e o dinheiro criam uma falsa segurança e até um orgulho. E por isso, Deus, que ama a todos, providencia um meio para que os ricos não coloquem nas suas riquezas a confiança. Deus quebranta estes para que eles possam buscar aquilo que Deus tem
para eles. Para demonstrar que aquilo que eles têm é passageiro. É tão passageiro que ele usa a imagem da erva e da flor. Hoje está verde e amanhã seca. É assim, é temporário. Tem o seu tempo de duração. Assim é também. Assim são também as riquezas. As circunstâncias terrenas são transitórias, não são valor último, não são o valor final. Por isso que ele fala que o rico, mesmo sendo humilhado, deve alegrar-se, porque isso é sinal do amor de Deus para com ele. Deus não deixa entregue ao seu próprio caminho, mas também o resgata. Salomão disse, porque a riqueza não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Tiago, por outras palavras, mostra isso mesmo. As riquezas não duram para sempre. Por isso, uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe gerir aquilo que tem, mas que também sabe não colocar nas coisas a sua confiança. Que entenda a sua condição humilde, mas também entende quando é quebrantado pelo Senhor. Isso é fruto da sabedoria que vem de Deus, que nos ajuda a lidar com essas situações. E por isso, a mensagem do Evangelho é uma mensagem universal. É para pobres e ricos, porque Deus quer a salvação, tanto de uns como de outros. Concluindo, referir os 3 aspectos que nós tocamos. Por um lado, a sabedoria é uma dádiva de Deus. Não precisamos comprá-la. Não teríamos como fazê-lo. O preço é incalculável. E por isso, temos esta dádiva ao nosso dispor. E se alguém sente que ainda não a tem na sua vida, peça a Deus. Peça com fé, não duvidando. Peça àquele que a todos concede liberalmente e não lança em rosto. E se Deus promete, Ele cumpre. E concederá a sabedoria a quem lhe pedir. E esta sabedoria não é uma sabedoria para ser guardada numa arca, para estar num canto da nossa vida. Esta sabedoria que Deus nos dá é para regerem as nossas atitudes. Quer sobre aquilo que nós temos, como também reger a nossa própria vida, na nossa relação com os outros. Que nós possamos valorizar a sabedoria, esta dádiva que Deus nos concede. Que nós possamos ver como povo seu, neste mundo, a demonstrar a sua graça a todos os homens. Amém? Nós vamos terminar o nosso culto cantando a primeira e a terceira estrofe do hino 490, aonde aí nos mostra claramente que nós somos chamados a sermos o povo de Deus. Eu quero vos convidar a ficar de pé para cantarmos este hino.
Que assim possa ser. Queria convidar a irmã Iuda para nos dirigir nesta oração final. A tua palavra, Senhor, que veio direto às nossas vidas, e agradecemos as tuas promessas, Senhor, e contamos, Senhor, também com a tua ajuda, Senhor, para podermos viver em cada dia de acordo com a tua vontade. E que realmente, ó Senhor, nós possamos desejar sabedoria e pedi-la, Senhor, como diz a tua palavra, para que também a possamos manifestar nas nossas relações com os nossos irmãos e com todos aqueles que nos rodeiam. Leva-nos em paz as nossas casas, Senhor, e abençoa o resto deste dia. Em nome de Jesus. Amém. Podem fazer o que fosse sentar e vamos ouvir o pós-lúdio, que vai ser tocado pelo Miguel. Uma boa semana a todos os irmãos e se logo nos voltarmos a ver, até logo e que Deus vos abençoe.